colocar, as perdas de não comercialização, né? O que os países podem perder quando eles resolvem não comercializar algo, né? Vamos ver aí o que esse box pode nos ajudar. Nossa discussão sobre os ganhos do comércio tomou a forma de uma experiência de pensamento que comparou duas situações. Então imagine, uma em que os países não comercializaram nada e outra em que eles têm o livre comércio. Então aí, um país fechado e um país aberto. É um caso hipotético que nos ajuda a compreender os princípios da economia internacional, mas não tem muito a ver com eventos reais. Afinal, países não vão partir de repente, de nenhum comércio ao livre comércio ou vice-versa. Ou vão. Então, os países eles vão ter aberturas graduais ou fechamentos graduais. Ninguém acorda amanhã e abre tudo ou fecha tudo, ainda que, por exemplo, o caso brasileiro foi muito isso lá nos anos 90, e aí foi um grande problema. Veja, como o historiador econômico Douglas Irving apontou, no início da história dos Estados Unidos, o país viveu de fato algo muito próximo de mover-se filosoficamente do livre comércio para nenhum comércio. O contexto histórico era o seguinte: no início do século XIX, a Grã-Bretanha e a França estavam engajadas em uma luta militar maciça, as guerras napoleônicas. Ambos os países se esforçaram para fazer e suportar as pressões econômicas. Então, a França tentou impedir os países europeus de negociarem com a Grã-Bretanha, enquanto a Grã-Bretanha impôs um bloqueio à França. Os jovens Estados Unidos eram neutros no conflito, mas sofreram consideravelmente. Em particular, a Marinha Britânica frequentemente apreendia navios mercantes dos Estados Unidos e às vezes recrutava à força suas tripulações a seu serviço. Em um esforço para pressionar a Grã-Bretanha para cessar essas práticas, o presidente Thomas Jefferson declarou uma proibição completa ao transporte ultramarino. Esse embargo privaria os Estados Unidos e a Grã-Bretanha dos ganhos de comércio, mas Jefferson esperava que a Grã-Bretanha fosse mais prejudicada e concordaria em parar suas depredações. Irving apresenta evidências sugerindo que o embargo foi bastante eficaz. Então veja só, embora algum contrabando tenha ocorrido, o comércio entre os Estados Unidos e o resto do mundo foi drasticamente reduzido, ou seja, estava proibido qualquer tipo de navegação, então o país ficou praticamente isolado. Com efeito, os Estados Unidos, portanto, desistiram do comércio internacional por um tempo. Os custos foram substanciais. Então veja, embora muitas conjecturas estejam envolvidas, Irving sugere que a renda real nos Estados Unidos pode ter caído cerca de 8% em consequência do embargo. Quando você tem em mente que no início do século XIX apenas uma fração da produção poderia ser negociada, os custos de transporte ainda estavam muito altos, por exemplo, para permitir que as remessas em larga escala de commodities como trigo pelo Atlântico, esse é um valor bastante substancial. Então, uma queda de 8% da renda, hoje uma queda de 8% no PIB, é um número assim, gigantesco. Infelizmente, para o plano de Jefferson, a Grã-Bretanha não pareceu sentir prejuízo igual e não mostrou nenhuma inclinação para ceder às exigências dos Estados Unidos. 14 meses depois que o embargo foi imposto, ele foi revogado. Então veja, a Grã-Bretanha continuou suas práticas de apreender navios e marinheiros americanos. 3 anos mais tarde, os dois países entraram em guerra e aí foi o que depois produziu aí a independência dos Estados Unidos. Então, aqui é apenas um exemplo histórico, né? Baseado aí aqui é um artigo, né, do Douglas Irving, historiador, né? O custo, enfim, evidências lá do embargo no período de Thomas Jefferson, 1807 a 1809, essa análise do Douglas Irving. Então, assim,
realmente um país hoje, principalmente com essas chamadas cadeias globais de valor que a gente vai ver nos capítulos mais à frente, né, desse livro, é difícil um país ficar isolado ou não participar do comércio internacional. Mas há algumas coisas que precisam ser cuidadosamente observadas, ok? Então vamos lá.